Tudo bem? Eu sou Guilherme Monk, sou um dos sócios do MZ Advocacia e nós estamos inaugurando uma série de comentários específicos gravados em vídeo para orientar os nossos clientes, enfim, as nossas fontes de contato com relação a alguns temas jurídicos que nos pareçam interessantes. E hoje eu trago um assunto à discussão, algumas colocações específicas que eu pretendo fazer, que é a holding patrimonial. Essa figura tem sido bastante utilizada como forma de organizar, não é, o patrimônio, como forma de organizar a questão da propriedade patrimonial. Em que sentido? Basicamente em três esferas diversas. A primeira delas é a possibilidade, então, de efetivar planejamento tributário, reduzindo-se ou ainda organizando-se a incidência tributária com relação a receitas advindas com o exercício da propriedade desses bens e o exercício desses direitos inerentes à propriedade. Ainda, por outro lado, como segundo elemento, nós podemos mencionar a questão da possibilidade, então, do titular do domínio, digamos assim, organizar a sua linha sucessória ainda em vida, planejando efeitos, inclusive, após a sua passagem. Organizando elementos de família, conciliando interesses, evitando futuros litígios e até mesmo evitando necessidades de inventários complexos, enfim, após a falta, então, do titular do patrimônio. E, por fim, um terceiro aspecto de relevância e de aplicabilidade da holding patrimonial tem a ver com a proteção do patrimônio, no sentido de permitir que se torne mais seguro o exercício da propriedade, evitando-se perdas patrimoniais por problemas de investimentos que não deram certo, por dívidas inadimplidas, algo nesse sentido. Então, é possível proteger parte do patrimônio particular, familiar, com essa estratégia. É claro que aqui não estou mencionando a utilização da holding para nenhum fim ilícito, muito menos para fraudar credores, mas sim apenas fazer a partilha do patrimônio para quem de direito, prevenindo então que unicamente o titular possa perder todos os seus bens em caso de algum negócio mal sucedido. Tá bem? Bom, a primeira coisa a segunda coisa, na verdade, que nos cabe refletir aqui é com relação a uma separação que se faz, e isso comumente ocorre, como se pode notar na doutrina, alguns julgados e até manifestações de outros colegas, na classificação que há entre a dita holding patrimonial, que é essa que nós estamos focando, da holding de participações, ou ainda, como alguns mencionam, a holding operacional. Essa segunda tem a finalidade de participar em outras empresas, ou seja, a holding então teria a função de ser titular de cotas ou ações de outras empresas. E aí se beneficiando, seja recebendo lucro pela sua participação, seja tendo operações favorecidas dentro dos limites legais em caso de alienação, de participação societária, ou ainda para a formação de arranjos para que se tenha o controle em deliberações. Tá bem? Ainda existe a possibilidade de utilização então dessa figura da holding participações para conglomerados econômicos que são controlados então por uma empresa, uma holding que detém o controle de todas as outras do grupo, né? Que tem operações específicas, são operacionais. A holding ficaria então participando e controlando nessas empresas. Conglomerados econômicos de relevância no nosso país utilizam dessa figura. É uma figura bastante usual e que permite uma organização societária e tributária bastante interessante, desde que bem manejada com o planejamento correto. Mas vamos voltar ao tema para o que nós estávamos falando, que é a holding patrimonial. Essa basicamente é utilizada então para que se pague menos tributo de forma lícita, para que se proteja o patrimônio do titular e também para que ele possa plenamente ter ingerência sobre quem vai acabar tendo acesso a esse patrimônio em caso de sucessão. Eu gostaria de focar aqui especialmente em questões tributárias que são permitidas quando nós temos a possibilidade de utilizar uma holding patrimonial.
ou seja, a possibilidade que se tem de controlar o fluxo financeiro das entradas, das receitas geradas pela propriedade existente na holding. Então, se a holding é proprietária de alguns imóveis, vamos supor, é possível que o titular, e aí o que efetivamente administra, vai gerir essa pessoa jurídica, que vai poder ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, ou ainda uma IRL, não é? Ela, então, vai poder se planejar para decidir como vai receber essas receitas. Então, é possível, caso sejam receitas de aluguel, por exemplo, e desde que esses bens estejam contabilizados no ativo imobilizado, a holding, então, pode tributar essa receita enquanto receita operacional de pessoa jurídica, escapando, então, de uma tributação de pessoa física, o que ocorreria, melhor dizendo, se o titular, pessoa física, se mantivesse nessa situação, ou seja, ele, como dono do bem, ou levando a locação. Claro, em valores maiores de locativos, se torna cada vez mais relevante no aspecto tributário essa operação. Porque se nós pensarmos na alíquota de imposto de renda pessoa física, que atinge o seu ápice em 27,5% dos rendimentos, nós temos que entender também que há uma escala progressiva que inicia com isenção e com alíquotas que vão aumentando. Então, na medida que a receita de locativo é baixa, não faz sentido se criar uma holding, uma pessoa jurídica detentora desse patrimônio somente por esse motivo. Porque não faria o menor sentido. Isso teria custo de burocracia, de organização societária da holding, custo de integralização ao capital da holding nesse patrimônio, enfim. Mas, se a receita é relevante, se ela alcança números mais elevados, é sim economicamente mais viável sofrer uma incidência ainda no caso da alocação das alíquotas próprias de pessoas jurídicas e não da alíquota de imposto de renda pessoa física, essa que tem a alíquota máxima de 27,5 com faixas progressivas, como eu havia mencionado. Então vamos supor que a holding opere como pessoa jurídica evidente e adote, por exemplo, o regime do lucro presumido. Se nós compararmos as alíquotas que vão incidir sobre essas receitas, e se essas receitas forem relevantes, algo em torno acima de, no mínimo, R$10.000 por mês, nós compararmos as grandezas, nós vamos ver que já vale sim a pena operacionalizar essa gestão patrimonial através da holding, ou seja, o titular integraliza o seu capital na pessoa jurídica, alcançando esses bens, os bens que ele quer que vá para a pessoa jurídica, passando então a propriedade dos bens para a holding, e o titular se mantém enquanto cotista, controlador, ou ainda o único titular, no caso da IRL, do capital, ou se for uma sociedade limitada, ou ainda uma sociedade anônima, das cotas ou ações da holding. Né? Então é uma forma indireta de receber os resultados positivos, né, do direito de propriedade. Tá bem? Então, ainda só para arrematar com relação a esse ponto de locações, quanto mais alto, quanto mais imóveis, quanto mais receita de aluguel, mais sentido vai fazer então que a holding seja a titular, a proprietária desses bens, né, e os mantenha contabilizados no ativo imobilizado, para que os resultados dos aluguéis sofram a incidência tributária como pessoa jurídica, ok? Por outro lado, ainda, nós podemos pensar na hipótese de que o titular pretenda dar outra destinação a esses bens, os imóveis aqui no meu exemplo, não é? Mas não somente esse, poderiam ser outros bens, equipamentos, maquinários, veículos, enfim, mas estamos detendo aqui para fim de exemplo, para fim de elucidação do patrimônio imobiliário. Imagine então que o titular queira comprar e depois logo em seguida revender bens, não é? Ou ainda comprar, agregar algum valor a eles e depois efetivar a revenda. Nessa hipótese, então, seria interessante contabilizar esses bens no ativo circulante, mais especificamente no estoque da holding, né? Para que ela, quando fizer a venda desses bens, possa também ser tributada não com relação ao ganho de capital, mas sim sobre a receita decorrente da venda, de acordo com as respectivas alíquotas incidentes no regime tributário que escolheu.
não é? E isso sim também se mostra mais benéfico, mais favorável. Então é uma forma clara, desde que se respeite a intenção verdadeira da sociedade, ou seja, no momento da aquisição do bem, qual era o interesse? Era de locá-lo ou de vendê-lo? Não se pode haver a intenção de venda, manter o imóvel, no meu exemplo, lá no estoque e logo em seguida firmar um contrato de locação e esse imóvel ficar por algum tempo sendo locado. Isso possivelmente caracterizaria, nos olhos do fisco, uma operação ilícita. Esse, inclusive, o entendimento atual do CARF sobre o assunto. Então, é preciso ter cuidado e, efetivamente, respeitar o interesse, o intuito inicial quando da aquisição, o intuito originário quando da aquisição do bem. Ou seja, se ele foi adquirido para permanecer um período locado, depois logo após ser vendido, se pode fazer essa troca de contas, essa mobilidade contábil, trocando-se lá no ativo, por um lado, com relação ao estoque, e indo então para o imobilizado, ou vice-versa. Mas, se o intuito manifestado quando da aquisição foi meramente compra e venda, não se pode, sob pena de autuação fiscal, fazer essas modificações simplesmente ao bel prazer, porque aí, na visão do fisco, enfim, com a qual nós não concordamos, mas temos que respeitar e mencionar, seria uma operação de simulação do real intuito, com a aplicação possivelmente do artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o que se chama de norma geral anti-elisiva. Então há que se ter cuidado para que não se acabe autuado quando em verdade se tinha um interesse, um intuito de realizar uma operação tributariamente mais benéfica, né? Enfim, esses são apenas alguns pontos interessantes com relação aos roads, e poderíamos mencionar vários outros aqui de relevo, mas creio que seria interessante já afirmarmos por aqui para que se possa aprofundar no tema. Até logo, nos vemos em seguida numa próxima oportunidade. Grande abraço.